Para muitos arqueólogos, primeiro precisamos aprender mais sobre o passado, para só então seguirmos em frente. Claro, e acreditem, existem dezenas de descobertas arqueológicas que até hoje os estudiosos não conseguiram descobrir para que exatamente eram usados. Meu nome é Ivan Lima e eu vou mostrar para vocês algumas dessas tais descobertas que permanecem um verdadeiro mistério para a humanidade. O Lago Hopkund, mais conhecido como Lago dos Esqueletos, fica a 5.029 metros acima do nível do mar, na Índia. O lago tem cerca de 40 metros de diâmetro e está na rota de um festival de peregrinos que acontece a cada 12 anos. Eu tive o prazer de participar de um, é fantástico. No ano de 1942, um guarda florestal fez uma descoberta macabra nesse lago. Depois do degelo, cerca de 500 a 600 ossos humanos ficaram expostos. Mas de quem eram esses ossos? Esse é o grande mistério envolvendo o lago. Ninguém sabe ao certo de quem eram esses ossos, mas existem algumas teorias. Já foi dito que os ossos eram de soldados chineses invasores, que também eram de um exército indiano retornando da guerra, e até que os ossos eram de um rei e de uma rainha que irritaram a deusa local e foram fulminados por ela. Bom, também já disseram que era de um grupo de viajantes que ficaram presos por uma tempestade de granizo por volta do século IX. As teorias são várias, mas nenhuma delas com comprovação científica. Para tentar descobrir o que de fato tinha acontecido, uma equipe formada por arqueólogos, geneticistas e outros especialistas de várias partes do mundo resolveram estudar o caso e descobriram que o caso é mais misterioso do que se imagina. Até esse estudo, os esqueletos não tinham sido analisados por causa do risco de avalanches e deslizamentos que ocorrem com frequência na área. Foram analisados os ossos de cerca de 38 pessoas. E a maioria delas morreu no local há cerca de 1000 anos. Mas algumas morreram no início do século XIX. Para deixar as coisas ainda mais confusas, os estudos separaram as ossadas em 3 grupos. Um formado por 23 indivíduos do sul da Ásia, outro composto por 14 indivíduos com ligações ao Mediterrâneo Oriental, especificamente Grécia e Creta, e um indivíduo do Sudeste Asiático. Ou seja, eram 3 grupos diferentes, que morreram em épocas distintas, mas por algum motivo as ossadas ficaram acumuladas no mesmo local. Também foram encontradas diferenças no tipo de alimentação de cada grupo, e todos eles estavam saudáveis. Ou seja, podemos descartar que todas essas pessoas morreram em um mesmo evento catastrófico, já que morreram em épocas diferentes. Também podemos descartar uma epidemia, já que os pesquisadores não encontraram nenhuma evidência. Então, o que diabos aconteceu com esse pessoal? Até hoje, os pesquisadores não encontraram uma resposta clara para a origem dessas ossadas. No Oriente Médio, existe algo chamado de estrutura de Golã, que é considerado uma das descobertas mais misteriosas da região. O antigo monumento de pedra foi encontrado em algum momento depois do ano de 1967. E desde então tem intrigado muitos cientistas. Enquanto arqueólogos estavam fazendo uma pesquisa sobre as colinas de Golã, que fica entre Síria e Israel, eles notaram 5 círculos fluindo um dentro do outro. O anel externo tinha impressionantes 152 metros de largura. Escavações terrestres determinaram que ele tinha 5.000 anos e era contemporâneo do famoso Stonehenge, na Inglaterra. Quase semelhante a um labirinto, a estrutura de Golã consiste em pequenas pilhas de rochas
que somam um peso de mais de 40 mil toneladas. No centro está uma enorme câmara mortuária. Mas, além de ser um túmulo, poderia ter algum propósito astrológico também. Os pesquisadores descobriram que ambos os solstícios anuais se alinham com as lacunas nas paredes. Quem construiu e qual o objetivo dessas pedras, talvez a gente nunca descubra, mas sabe-se que a estrutura começou a ser construída por volta de 3500 a.C. e continuou esporadicamente nos próximos 2000 anos. Outro objeto que ninguém sabe para que serve é um objeto que foi encontrado na ilha de Creta, na Grécia. O disco misterioso foi encontrado em 1908 no Palácio de Festo e é feito de argila com cerca de 15 centímetros de diâmetro. O que intriga os arqueólogos é a linguagem da escrita do disco, que é encontrada em ambos os lados. Os cientistas estimaram que o disco misterioso pode ter sido criado durante a idade do Bronze Minoica média ou tardia, por volta de 1700 a.C., chamado de Disco de Festo. Esse enigmático objeto de argila fascina e confunde cientistas há décadas. Os especialistas sugeriram inicialmente que o disco era alguma forma inicial de uma das primeiras máquinas de escrever, algo como um dos primeiros documentos de impressão. Essa teoria se tornou a explicação predominante, até que em 2014 foi contestada por um homem chamado Gareth Owens, do Instituto Educacional Tecnológico de Creta. Ele acreditava que o disco de Festo era uma oração a uma divindade. Owens levou 6 anos para descobrir algumas palavras importantes e a mensagem geral do disco. Ele descobriu que uma das principais palavras do disco é mãe, levando-o a acreditar que o objeto era dedicado à deusa mãe da fertilidade da civilização minoica. Owens acrescentou que um lado do disco foi dedicado a uma mulher dando à luz e o outro a uma mulher grávida. Mas lembrando que essa é a interpretação dele, pois, de fato, ninguém nunca conseguiu descobrir, de fato, qual a função desse disco. O mesmo mistério acontece com um disco que foi encontrado no Egito, mas que está em um museu na Suécia. Vocês já devem ter visto diversas teorias envolvendo alienígenas e as construções das pirâmides do Egito e coisas do tipo. Com cerca de 50 centímetros de diâmetro, muitas pessoas dizem que esse era uma espécie de painel de controle de nave espacial. Os especialistas afirmam que o disco tem cerca de 5.000 anos e, embora realmente possa parecer um painel, arqueólogos dizem que provavelmente era uma mesa de oferendas, que inclui cerveja, água, carne, pão, entre outros alimentos. Apesar da suposta função do disco, ninguém nunca conseguiu confirmar para o que, de fato, os egípcios usavam o objeto. Vocês já ouviram falar dos enormes jarros de pedra que foram encontrados no Laos? São grandes estruturas que foram encontradas em uma área no norte do país. Arqueólogos que analisaram os objetos dizem que eles datam da Idade do Ferro, ou seja, eles foram construídos há cerca de 2.000 anos. Os tamanhos são variados e alguns chegam a pesar 14 toneladas. E como os outros itens que eu citei, ninguém sabe ao certo para que esses vasos eram usados. O interessante é que a área onde eles foram encontrados até hoje foi pouco explorada. Na década de 30, quando a pesquisadora francesa Madeleine Colani explorou o lugar, ela encontrou cavernas próximas aos jarros, repletos de esqueletos humanos. Para Madeleine, os jarros eram usados em algum tipo de ritual funerário, praticado pelos povos que habitavam o local. Mas como ela nunca encontrou material orgânico nos jarros que comprovasse isso, sua teoria nunca foi confirmada. Mas então,
Por que os pesquisadores não estudam a região para descobrir para que serviam esses vasos? Existe um motivo pelo qual a região não foi devidamente explorada. Na década de 60, durante a Guerra Civil do Laos, milhares de dezenas de minas terrestres foram colocadas no local pelos norte-americanos, o que torna perigoso fazer estudos na região. No Reino Unido, arqueólogos encontraram uma caverna repleta de escritas estranhas, que supostamente eram feitos para proteção contra bruxas. A caverna de 60 mil anos fica em um local que foi explorado por humanos na Idade do Gelo e período medieval. Quando os pesquisadores encontraram as escritas, inicialmente, eles pensaram que aquilo tinha sido feito por vândalos, mas depois eles perceberam significados em algumas marcações. Por exemplo, é possível ver a inscrição PM, de Paz de Maria, e gravuras duplas da letra V, indicando Virgem das Virgens. Segundo os estudiosos, as escritas foram feitas entre os séculos XVI e XIX, mas não se sabe ao certo qual o seu objetivo. Alguns especialistas especulam que elas foram feitas em quebra de safra ou em períodos de surto de doenças, mas muitos dizem que eram escritas para proteção contra bruxas. Mas provavelmente a gente nunca irá descobrir para que serve a maioria desses objetos, a não ser que o homem consiga construir uma máquina para viajar no tempo ou algo do tipo. Por hoje é isso. Essas foram algumas das descobertas arqueológicas que permanecem um mistério. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!